Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um trabalho de Introdução à Arquitetura. Hoje falaremos de um dos arquitetos mais importantes do Brasil, Paulo Mendes da Rocha, dando ênfase a uma das obras mais importantes de sua carreira, o Museu Brasileiro da Escultura. Este trabalho está sendo elaborado pelas alunas Mirelle Pintura Bittencourt e Sabrina da Silva Speyer, ambas do primeiro período da manhã. O museu apresenta 2 pavimentos, estando localizado em São Paulo, capital. Sua construção iniciou em 1986 e teve seu término em 1995. São 6.935 metros quadrados de terreno, sendo 3.478 metros quadrados de construção. Nascido em Espírito Santo, Paulo Rocha foi arquiteto, urbanista e professor. Sua formação se deu na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Ele era modernista e ajudou a moldar o estilo contemporâneo no país. O próprio edifício já é uma escultura, implantada em um terreno triangular. Não emerge do espaço como uma caixa fechada. Suas fachadas se desdobram em múltiplos planos, onde não há elevação principal, lateral e frontal. Ele é formado por uma elaborada sucessão e interrupção de superfícies, estabelecendo uma relação com 2 vias públicas adjacentes, semelhantes a um passeio ou um singelo parque-jardim. Os 2 pavimentos do museu formam 2 praças, uma alta e uma baixa. O projeto faz referência a Le Corbusier, um dos mais importantes arquitetos do século XX. O museu é um representante do brutalismo, usando principalmente o concreto armado com um sistema de drenagem incrível. O MUB está localizado em um bairro residencial de São Paulo, ao lado do Museu da Imagem e do Som, entre a Rua Alemanha e a Avenida Europa. O museu é o resultado da mobilização dos moradores de um dos bairros mais nobres de São Paulo contra a construção do shopping center, liderados pela criadora, fundadora e presidente da Sociedade Amigos do Museu, Marizia Hatsan. Após 20 anos, a prefeitura cedeu em comodato a construção do museu. Aqui estão algumas imagens internas do museu. Aqui vemos a vista aérea do MUB. Bom, percebemos que para Paulo Mendes da Rocha, a solução implantada nesse projeto é observar o seu entorno, trabalhar com os elementos urbanos. Nesta implantação, ele organizou a paisagem em diferentes níveis, segundo o desenho do terreno. Seus acessos são por passagens como rampas e escadas, para a apreciação dos seus jardins. Suas calçadas são como uma continuação do seu exterior para o interior, por meio de escadas e rampas e luz zenital e lateral. O MUB é uma instituição cultural com o objetivo de divulgar diversos setores são distribuídos como Pinacoteca, Sala Burle Marx, Auditório e Teatro, Salas de aula, Setor administrativo, Lojas, Café e Restaurante. A implantação do edifício é um compromisso urbanístico do arquiteto, por se tratar de um bairro de densidade baixa, com construções cuja altura não é superior a de 3 andares. Sua área construída é de 3.478,80 metros quadrados e sua área livre, 3.451,11 metros quadrados. Suas áreas livres são formadas por uma praça, uma piscina e também jardins. Suas circulações principais são caminhos, escadas, rampas e etc.
vemos que sua área interna é composta por um grande vão livre, proporcionado por uma viga de 60 metros, que há tanto iluminação zenital quanto lateral. Seu acabamento é todo em estilo brutalista, com finalidade em concreto armado. Um horizontal perfeito é um valor arquitetônico e técnico incomensurável, que pouco se dá atenção. Não existe nada horizontal no universo, na face do planeta. Paulo Mendes da Rocha, em 2002. Os jardins não seriam apenas um jardim do museu, mas sim a representação da ecologia. O arquiteto definiu como um museu semi-subterrâneo, aproveitando o desnível. Essa solução auxilia a acústica e térmica da área cerrada. Sua altura tem referências à escala de esculturas e à escala humana de 2,5. Na década de 80, um terreno baldio foi escalado para se tornar um shopping center. Então, os moradores se mobilizaram para criar uma praça pública. Para então abrandar os ânimos e garantir a terra, contrataram Paulo Mendes da Rocha.